Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai dar início então à parte um pouco mais prática dos nossos materiais, né? Como a gente vai trabalhar alguns tipos de materiais, quais são as opções que a gente tem para trabalhar esses materiais, né? O que a gente pode utilizar dentro de toda aquela parte teórica que a gente viu para ter materiais de boa qualidade. Uma coisa que é muito importante é a qualidade da textura que vocês estiverem utilizando. Se vocês estiverem utilizando texturas de baixa qualidade, com resolução baixa, com tamanho muito pequeno e que acaba dando uma quantidade enorme de repetição, isso daí vai acabar estragando todo o acabamento final da tua textura, né? Não adianta nada você entender bem os parâmetros, tal, saber trabalhar os reflexos, as superfícies de contato, tal, se você utilizar texturas, por exemplo, com resolução de 320 por 240. Né? Com certeza ela vai dar uma enorme quantidade de repetições ou ela vai ficar completamente esticada, toda deformada e pixelada, né? Toda cheia de erros, né? Então isso é uma das coisas que vocês têm que prestar bastante atenção, né? O tamanho e a qualidade, né, a resolução da imagem que vocês vão utilizar. Muitas pessoas, né, eu vejo por aí postando, quem tem textura de não sei o que, quem tem não sei o que. A resposta mais simples do mundo, Google, né? Não tem nenhuma textura que vocês não consigam achar no Google. Digita lá no Google o nome da textura que vocês querem, aí vocês pegam e colocam para buscar por imagem, e tem a opção lá em ferramentas da pesquisa, colocar tamanho, né? Coloque lá grande ou maior que alguma coisa. Um outro site que é muito bom é o textures.com, né? Textures.com. Lá também vocês vão encontrar muita coisa bacana, tem que fazer um cadastro, coisa simples. Então, com esses dois sites, não tem como não encontrar alguma textura. A gente pode, às vezes, o que pode acontecer é uma coisa muito rara, né, vamos dizer assim, encontrar alguma coisa que esteja num tamanho pequeno ou que esteja dando uma repetição muito forte. Aí é questão de jogar no Photoshop e trabalhar isso daí para melhorar essa repetição, né? Aí não tem jeito, mas geralmente a gente consegue achar as texturas aí com uma qualidade legal e dando o mínimo de repetição possível. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, o nosso primeiro arquivo aqui é um banheiro. A gente vai trabalhar algumas texturas aqui, como os tipos de vidro, a gente vai trabalhar granitos e mármores, vai trabalhar painéis de madeira e como fazer a tela de televisão, né? Tanto de dia quanto de noite. Basicamente, esses materiais que a gente vai trabalhar nessa cena. Depois a gente vai mudando os tipos de cena e vai trabalhando outros tipos de materiais. De grande importância eu falar aqui é que não é uma receita, tá? Não adianta vocês pegarem toda a cena que vocês forem fazer, copiar exatamente a configuração que eu colocar aqui. Nem sempre vai dar certo, tá? Lembra sempre que não existe receita pronta para nada. Nem para luz, nem para configuração de render, nem para materiais, nem para nada. Depende o lance do material aqui, por exemplo, né? Vai depender de como está batendo a luz, do que ele está refletindo, de como é a cena, como vocês estão iluminando essa cena. Então tudo depende. Mas eu acredito que aqui a gente vai ter já uma configuração de pontapé inicial, vamos dizer, né? Para vocês poderem depois ir trabalhando, ajustando os valores e saber o que está fazendo. Então eu vou criar geralmente alguns tipos de textura de várias maneiras. Desde a maneira mais simples até a gente indo avançando um pouquinho mais e criando com um pouco mais de detalhes. Então geralmente eu vou fazer desse jeito. Então vamos lá, vamos começar pelo vidro. Eu tenho vidro aqui tanto no box, que aí eu vou demonstrar de outra maneira, e eu tenho o vidro da minha janela aqui, né? Vamos dar um render aqui pra gente ver, ó, como é que tá
A gente tem iluminação vindo de fora, tudo certinho nesse arquivo. Estou usando só a Very Light na janela, uma Sun e uma Very Light dentro aqui para dar uma compensada, só, mais nada. Ok, então isso daqui seria o nosso ambiente, tá? O que a gente vai trabalhar. Vamos começar pelo vidro, então. Estou com ele selecionado. Vidro é uma coisa assim, vidro de janela, de porta, esse tipo de coisa. Eu uso sempre mais ou menos a mesma coisa. Então, o diffuse sempre vai ser preto. No caso aqui agora desses materiais, dessas aulas que a gente vai fazer, prática, eu não vou ficar explicando detalhes, tá? Eu vou só falar o que eu uso. São aulas práticas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida de qualquer uma das coisas que eu falar aqui, volta lá na aula teórica, estuda de novo o material, né? As propriedades dos materiais para não ter dúvida nessa parte. Por isso que é importante vocês primeiro estudarem bem as aulas teóricas, para chegar aqui e entender o que eu estou fazendo. Reflect, eu vou deixar no máximo, né, 255. E aí o IOR aqui, o Fresnel, né, ligado, o IOR eu vou variar. Mas aí depende, geralmente eu vou utilizar entre 2 e 2,2, mais ou menos, eu utilizo o IOR para vidro. Mas vamos ver como ele se comporta aqui, né? Vou aplicar já o material aqui, né? Já ficou preto ali. Vamos dar um render aqui para ver o que vai acontecendo. No caso agora a gente vai ter só o reflexo. Então tá tudo estranho ainda, lógico, né? Não dá nem para entender direito, mas a gente tem um reflexo aqui. Continuando, a gente trabalha a refração. Branco também. E o IOR do vidro, 1,53. Sempre o Affect Shadows ligado, para passar a luz por ele, senão não passa. E aqui no Affect Channels, no Color Only, sempre deixo o All Channels. Principalmente porque eu tenho um céu aqui atrás. Então se eu for colocar no Photoshop esse céu depois, se meu All Channels não estiver ligado, vai dar pau no meu canal alfa. E principalmente eu vou perder esse canal de reflexo na hora de mudar. Então vidro, né, se for colocar background depois, sempre aqui. Ok, vamos ver agora. Agora já vai entrar essa luz que vem de fora. E a gente já vai ter o vidro certinho. Então essa é a configuração de vidro que eu utilizo. Sempre ali, reflect branco, o Fresnel. Eu vou controlando o meu reflexo, né? Não vou dizer que sempre vai ser o 2,2. Isso daí depende um pouquinho, mas é mais ou menos por aí. E aí depois trabalho o meu refract branco, o IOR 1,53 eu ponho sempre. E o Affect Channels no All Channels e o Affect Shadows ligado para a luz passar. Eu vou diminuir um pouquinho a intensidade dessa luz que está aqui fora. Então observe, é coisa simples, ó, tem uma Very Light aqui, o multiplier dela está 7, eu vou jogar 4, só isso. Está estourando um pouquinho, também a gente está com tudo branco, mas mesmo assim eu não quero que estoure muito agora. Estourou muito nessa parte do cachilho aqui, vamos ver se com 4 resolve. Isso aí, agora já está mais agradável, né? Não está dando aquele estouro de luz muito forte aqui, onde a gente vai perdendo a definição do material. Então, vou esconder de novo aqui as luzes só para não atrapalhar a gente. Então isso daí seria o vidro normal, para janelas, tal, esse tipo de coisa. Eu já vou
falar dos outros tipos aqui, para box, por exemplo, depois a gente vai voltando aqui. No caso, eu criei uma nova câmera para a gente poder trabalhar aqui. Vamos ver como está o render e depois a gente vai atualizando na área do box. Vou manter a iluminação do mesmo jeito, não vou mexer nela. E aí a gente tem o box aqui, onde a gente vai ver tipos de vidro, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse vidro e vou copiar para cá, só arrastar. Eu vou partir dele, né? Só depois mudar o nome aqui, eu vou pôr qualquer coisa agora, não faz diferença para mim. E vamos ver, né? Eu vou renderizar agora só a região dele. E a gente vai vendo as mudanças que a gente vai tendo, né? Tipo, agora a gente vai ter um reflexo aqui, né? O 2,2 que a gente está utilizando no IOR. A gente vai ter a transparência. No caso desse, nem tem necessidade de deixar o All Channels aqui ligado, tá? Mas não vai fazer diferença agora eu desligar ou ligar também. Ok. Esse seria o vidro comum, né? Sem novidade. No caso aqui ele está meio escuro e tal, aí a questão da iluminação aqui dentro, alguma coisa do tipo, uma luz vindo para cá, algo assim, né? Tipo, tendo luz aqui. Eu vou pegar a minha ação e vou virar ela para cá só para bater um pouco mais de luz aí nessa parte. Depois eu volto ela para lá. Vou aumentar um pouquinho. Só para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Essa parte de vidros às vezes já começa a demorar um pouquinho mais o render, né? Principalmente quando a gente tem uma quantidade maior assim, que já vai puxando um pouco mais. Ok. Vamos trazer essa luz aqui. E aí, beleza. Vou deixar assim. Vidro verde, por exemplo, né? Então a gente sabe que a gente mantém tudo certinho. O que a gente vai mexer é o Fog Color. Então se eu colocar o verde do meu vidro aqui e der o render, ele vai mudar a cor para o verde. E aí a gente vai controlando, né, esse verde. Observa que ele está mais escuro do que eu coloquei, né? A gente controla pelo Fog Multiplier. E aí com isso a gente vai deixando ele mais forte, mais fraco, assim por diante. Seria uma maneira. Vou dar um render total aqui porque teve alteração na luz, só para ficar tudo certinho. A gente vai controlando no Fog Multiplier o quanto a gente quer que esse vidro tenha força, né? Porque a gente põe a cor clarinha, mas geralmente ele vai ficar bem mais forte do que o normal ali. Aí é questão só de ir trabalhando mesmo isso daí. Mas já seria já mais ou menos essa daí a cor mesmo do nosso vidro verde, né? Aí para fazer vidro fosco a gente põe um cinza claro, para fazer vidro azul, a cor que vocês quiserem fazer o vidro, né? É só ir alterando a cor ali no Fog Color, que a gente já vai conseguindo outros resultados, né? Basicamente seria isso daqui, né? Aí a gente tem vidro verde e o vidro normal, né? De janela e tal. A gente pode trabalhar também o vidro jateado. Vou voltar ele então aqui normal, né? Para a cor que estava.
O vidro jateado a gente vai trabalhar o glossiness, o refract, né? Então, por exemplo, eu vou colocar vírgula 9. Vamos trabalhar um pedacinho da região aqui. Geralmente isso daqui faz demorar bastante o render, né? Ou a parte do refract com glossiness. Aqui ainda não vai dar tanto problema, porque a gente está com subdivs baixo, né? Configuração do render baixo, mas vocês já vão perceber que ele vai segurar um pouquinho, né? Eu não sei ainda se o vírgula 9 vai ficar bom nesse caso. Mas a gente vai mandando por aqui. Acho que até tá. Já deu aquela embaçada lá pra dentro. Aí a gente pode, por exemplo, colocar o Exit Color, né, para ele fazer. Vamos pôr tudo agora. O Exit Color para ele fazer a borda do vidro aqui, né? Para não ficar difícil aqui da gente enxergar aonde começa, onde termina o vidro, né? Então agora já vai demorar um pouquinho mais aqui a questão do render, mas vamos ver. Acho que ainda não tem necessidade de pausar e esperar ficar pronto pra gente poder ver o resultado final. Tem casos assim onde a gente pode, por exemplo, usar o glossiness. Eu vou deixar ele fazer esse para a gente poder ver os resultados. Que seria deixar o glossiness no reflect, né? Que ele calcula bem mais rápido do que no refract, quando vai trabalhar o jateado. Só que não é a mesma coisa, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês verem. Em muitos casos dá para enganar. Aqui a gente observa que o reflect está certinho, né? Não está nada borrado. E a refração lá dentro que está um pouquinho borrado, né? A gente consegue ver um pouco melhor nessa parte aqui de cima, ó. Né? Onde vai estar o gesso, que não tem nada do reflexo influenciando, ó. A gente vê que ele começa a borrar. Mas o valor ainda está baixo, né? Está fraquinho. Então seria dessa maneira, né? Aí a gente tem um jateado bem feitinho e tal. Aí é só ir controlando quanto mais a gente quer que ele fique jateado, né? Tipo, não daria para baixar muito aqui, tá? Senão ele acaba meio que sumindo mesmo. Mas até uns 0,7 mais ou menos eu acho que resolve isso daí. Agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o 0,7 no reflexo. E vocês vão ver que ele vai embaçar bastante agora, né? A questão do reflexo. E por muitas vezes passa por um vidro jateado até. Não sei se nesse caso vai resolver, né? Mas ele passa legal, sem enrosco, né? E observa que a velocidade do render é muito maior. Então, por exemplo, o que está para trás do vidro, ó, por exemplo, essa toalha aqui, não embaça, né? Embaça o que está para frente. Mas por muitas vezes dá para utilizar dessa maneira, e aí vocês vão fazendo os testes aí para ver como que fica melhor isso daí. Então, esse daí seriam as opções que a gente tem para vidro, né? O vidro normal, vidro colorido, vidro jateado e assim por diante. Fora isso aí, teria, por exemplo, um vidro preto, né? Vamos supor que vou voltar aqui no um vidro preto, a gente pode trabalhar com o fog color, tá? Mesma coisa, ó. Vou deixar aqui. Ou a gente não precisa utilizar a refração no máximo. Vamos fazer os dois testes, ó. Colocando, por exemplo, um cinza mais escuro. E depois da outra maneira para a gente ver as duas opções aqui, como é que... qual a diferença que dá, né? Então, ó, dessa maneira, um vidro escuro. Ou a gente pode
né? Deixar aqui normal e diminuir a transparência, por exemplo. Vamos ver diminuindo a transparência qual que vai ser. Opa. O que ele vai trazer de diferente aqui pra gente. Basicamente dá o mesmo acabamento, né? Não tem muita diferença não. Sem olhar muitos detalhes, a gente tem a mesma coisa, né? O mesmo acabamento. Ok, eu vou voltar agora para outra câmera, né? Eu vou deixar o vidro normal aplicado nele. Vou voltar aqui para nossa câmera 1. Vou arrumar aquelas luzes. Essa daqui estava mais de frente aqui. E esse aqui estava aqui. Ok. E aí vamos ver a parte de mármore e granito, né? Como que a gente trabalha isso daí. Não tem segredo, tá? É um bitmap normal. Nesse caso a gente não adiciona sujeira, não adiciona mescla com outra textura, nada disso, tá? A gente vai simplesmente trabalhar reflexo, glossiness e a textura. Não tem muito o que inventar nesse tipo de material. Então, por exemplo, né, a gente vai começar com um material normal, um V-Ray MTL. Vamos pegar no Diffuse e aí a gente vai adicionar o mapa que a gente for colocar. Eu não costumo trabalhar nesse caso com mapa no reflexo. Tá? Pode trabalhar, a gente faz um teste aqui para ver, mas geralmente eu trabalho com o reflexo normal mesmo. Ok, então vamos lá. Eu vou pegar, vamos fazer alguns tipos, né, para a gente ver. Eu separei algumas texturas aqui para falar durante a aula, mas vamos lá. Eu vou pegar, por exemplo, esse mármore aqui. Vamos ver o mármore mais clarinho, né? Então, apliquei. Vou deixar ele visível. Se tiver algum mapeamento aqui eu vou tirar, vou mapear normal com o VW Map. Se você mapeia de outra maneira, não tem problema nenhum. Isso aí não é o que vai influenciar no material aqui, no caso. Ok, vou deixar o mapeamento assim. Ok. Vou dar um render total aqui pra gente ver só como é que tá o posicionamento dele. Como eu tinha mudado a câmera. Depois eu começo a trabalhar a região aqui embaixo. Ok. Acho que o tamanho está mais ou menos de acordo. E aí a gente vai começar então a trabalhar a parte do reflexo dele, né? Como que é legal, assim, qual seria a maneira, não é o que eu vou fazer aqui, tá? Mas fica como uma dica para vocês quando vocês forem trabalhar algum tipo de material. Qual é a maneira que eu dou de sugestão para vocês estudarem? Sempre tenha referências, tá? Digita lá no Google, por exemplo, piso de mármore. Aí vocês vão ter várias fotos. Não usem como referência maquetes, tá? Não usem imagem 3D. Imagem 3D não tem que servir como referência. Utilizem fotos, né, reais. E aí vocês observam como que trabalha esse tipo de material. E aí vocês vão tentando reproduzir, né, a maneira como é o reflexo dele, como que funciona esse reflexo, se ele tem glossiness, como que é.
se geralmente tem algum mapa, né? O reflexo não é na peça toda, é só em algumas partes, então vocês podem utilizar um mapa no reflexo e assim por diante. Essa seria a melhor maneira de começar a ter um resultado bom nessa parte de texturas, tá? Então, sempre lembrem disso, tenham referências reais para poder tentar fazer o máximo possível. Ok, vou trabalhar então o nosso reflexo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou só no Reflect. A gente vai começar a fazer alguns testes. Eu vou colocar aqui no máximo, não vou mexer em mais nada. Deixa o Fresnel do jeito que está, deixa tudo do jeito que está. E a gente vai trabalhando e vendo. Eu não vou chegar, assim vamos dizer, em um resultado final do material que eu falo, é isso daqui. Tá? A gente vai fazer vários tipos de acabamentos para esse tipo de material e a gente vai analisar cada um deles e ver qual que é o que fica mais legal, talvez, né? Utilizando aqui só o Fresnel direto, então a gente observa que por estar o reflexo, né, direto, por estar com o Fresnel ligado, o que acontece? Ó? Essas faces que estão de frente para a câmera, elas quase não têm reflexo, né? A gente não consegue enxergar o que tiver de frente. E o que tiver em outro sentido, tipo aqui, aqui, a gente já consegue ver melhor o reflexo. Ao passo, ó, por exemplo, se eu desligar o Fresnel, subir aqui um pouquinho, por exemplo, o meu reflexo, né? Não deixar ele no máximo. É que o que eu tenho para frente da cena aqui, eu não sei se vai pegar para refletir, tá tudo branco, né? Mas a gente tem um reflexo diferente trabalhando com ele desligado. Né? Observe que agora a gente já tem reflexo aqui, a gente tem nessa parte aqui a gente já vê melhor os reflexos também, aqui a gente vê melhor. Ou seja, eu prefiro trabalhar nesse caso com o Fresnel desligado, vindo aqui no reflexo e dosando a quantidade de reflexo que eu quero. Pode ser, né? Geralmente assim, as coisas trabalham com um esquema de Fresnel no reflexo, né? Mas aí eu vou buscar às vezes um acabamento melhor para minha imagem, dependendo do que está acontecendo. Então eu não preciso me prender 100% às regras, tá? Então eu acho que fica mais legal trabalhar com o reflexo assim. Claro que aqui está bem forte, né? Tá forçado. Então eu vou diminuir e eu vou deixar ele dessa maneira para esses testes, né? O próximo passo é trabalhar o glossiness dele, né? Ele tá, apesar de às vezes o mármore, essas coisas, granito, quase não ter glossiness, né? Muito pouco, às vezes eles brilham, né? São materiais que brilham mesmo. Então eu não posso jogar um glossiness muito baixo. Eu vou começar fazendo testes aqui com 1,9. Depende do acabamento também do mármore, né? Ou do granito, se ele é polido, se ele é flamejado, flameado, alguma coisa assim, não lembro certinho os nomes, mas geralmente nesse caso a gente faz ele polido, mas aí no glossiness a gente quebra um pouco, né? Isso aí. No caso aqui foi muito, né? Acabou com 1,9, acabou tirando bem aquele brilho dele. Então aí a gente vai aumentar um pouquinho. Vamos testar com 1,95. O lance de materiais, assim como a luz, talvez até mais, né? É uma fase assim da imagem de vocês que vai precisar de bastante atenção, que vai precisar de bastante testes, tá? Por exemplo, se eu falasse assim que é só jogar o reflexo no máximo, colocar o glossiness em 1,9 e pronto, tá feito o material, seria uma receita, ia ficar mais ou menos, né? Só que não ia, às vezes, ser o melhor que pode ser, né? Ia ficar mais ou menos. Então, receita pronta que vocês virem de qualquer coisa não é o objeto, a imagem boa. No caso, é o mais ou menos, que todo mundo faz. Por isso que tem tanta gente fazendo imagem igual, né? Porque às vezes faz um curso ou pega um tutorial que fica famoso e todo mundo copia aquilo. A pessoa não aprende, ela simplesmente copia o que ela viu o outro fazer. E aí fica um monte de gente fazendo tudo igual, né? As pessoas não criam personalidade, elas são cópias, né? do que elas veem.
E fica por muitas vezes, nem sempre o cara que fez o tutorial, vamos dizer, é bom. Então fica por muitas vezes todo mundo com imagem mais ou menos por causa disso. E às vezes não está muito longe de ser uma coisa boa, né? Então agora eu já gosto, né? A gente tem o reflexo, mas não está aquela coisa tão lisa, né? Então, 0,98 foi aqui nessa imagem, né? Nos testes que a gente fez, um valor legal para chegar nisso daqui. Basicamente eu faria só isso, né, para esse material. A gente pode tentar trabalhar um pouquinho, né, vamos supor assim, mas ele está muito liso, tal, eu queria trabalhar um pouquinho a superfície de contato aqui. Como que a gente faz isso? Superfície de contato a gente trabalha com Very Dirt. Então eu posso vir aqui no Diffuse, clicar aqui, vir no Bitmap. Então, meu material ali já está pronto, então beleza. Eu venho aqui e jogo um Very Dirt. Ele pergunta se eu quero tirar, né, descartar o mapa antigo que eu estava usando ou manter ele como um submapa. Eu vou manter, vou dar um OK. E aí beleza, eu tenho o Dirt aqui. Aquele meu material ele veio no raio. Tá? Eu não quero ele no raio. Eu quero ele no Unoccluded Color. Então, que é a cor geral, né, como vai ficar. Então, ok, eu vou trazer esse M daqui para cá, tá? A gente pode fazer isso aqui embaixo também, né? Do raio para o Unoccluded. E vou dar um swap para ele trocar. Ok. Então, a única coisa que eu fiz foi trocar isso daí. Vamos dar um render para ver. Aqui, talvez ele possa ter tirado o reflexo. Não sei se ele está mantendo, acho que está. Tá ok. Agora o que vai acontecer? Ó, a gente vai ter superfícies de contato. Né? Ele vai criar uma sujeirinha em todas essas superfícies minhas de contato. Vai trazer um pouquinho mais de realismo no meu material, né? Não vai ficar aquela coisa tão lisa, observa. A única coisa aqui que a gente vai trabalhar é para não deixar essa sujeira muito forte nem muito grande, né? Então, para isso, eu vou começar tirando aqui, né, desligando o meu Unoccluded Color. Eu desligando, o que vai acontecer? Vai ficar a cor aqui do nosso mármore vai voltar a ser a cor branca que está aqui no Unoccluded em cima, tá? Só para a gente poder ver melhor onde está essa sujeira e poder trabalhar um pouquinho ela. Então, observa agora, ó, né, a gente vai enxergando como que está trabalhando essa nossa sujeira. A gente pode, lembra, adicionar um mapa nela, né, para fazer uma distribuição um pouquinho diferente. Nesse caso, eu não vou adicionar mapa, eu vou deixar ela marcando realmente tudo, né, como se fosse um ambiente occlusion mesmo. E a única coisa que eu vou fazer é, por exemplo, baixar um pouquinho aqui para um cinza, diminuir um pouquinho o raio, por exemplo, 0,05, para não ficar muito grande essa parte. Né? Teste também, tá? Nas aulas aqui, basicamente a gente vai fazer muitos testes, porque eu não sei o resultado que vai dar. Né? Então a gente vai trabalhando. Às vezes pode ser que eu acerte, às vezes pode ser que eu erre. Então é bem para mostrar realmente como vocês têm que fazer, né? Como que funciona realmente isso daí. Okay, eu acho que tá bom, né? Porque depois que põe a textura ele não força tanto. Depois a gente faz teste só com outras texturas, né? Vou ligar de novo o meu Unoccluded Color aqui. Né? Observa que quando eu desligo, aqui fica o M minúsculo, tá? Quando eu ligo, o M maiúsculo. E vamos ver como fica. Depois a gente só troca a textura e coloca uma outra para poder ver se essa configuração, às vezes essa configuração aqui do Dirt funciona para todos, tá? Funciona para qualquer coisa aqui. Né? Qualquer textura que eu for trocando aqui para visualizar a minha escadinha e tal, para chegar ali na banheira, vai funcionar. Né? A gente está com subdivs tudo baixo, né? Então tem isso também, tá? A qualidade não fica 100% por isso.
Mas é uma grande diferença, né, a gente trabalhar com o Dirt e não. Aí vai realmente do acabamento que você quer, né? Lembrando que sempre assim tem alguma coisinha, né? Esse tipo de material é sempre legal dar uma mostrada assim, mas não pode exagerar, tá? Lembra sempre de usar isso daqui quando você for usar o Dirt, que não for algo que realmente tem uma sujeira, né? For esse caso aqui só para marcar mesmo, deixar ele o mais suave possível. Então, basicamente é isso. Né? Depois seria subir os subdivs aqui, por exemplo, para 16. Voltar lá no nosso material base. Subdivs desse reflexo também, por exemplo, para 16. Nada absurdo, tá? Só para melhorar um pouco a qualidade, porque depois no render a gente também, né, já melhora bem isso daí. Mas geralmente eu não passo de 16 em questão de subdivs de material. Particularmente, né, então eu prefiro esse tipo de material sem o gloss, o Fresnel ligado. Gosto dele com reflexo meio puro mesmo em tudo, tá? Mas vai de teste também. Tem muitas vezes que eu utilizo ele com o Fresnel ligado. Minha preferência é sem, mas nem sempre fica perfeito, né? Então, conforme a gente vai aumentando os subdivs, a gente já percebe que demora mais, né? Então tem que tomar um certo cuidado também para não subir muito, né? Só subir subdivs de material mesmo se perceber que precisa. Se tiver com algum noise, alguma coisa. Se não perceber noise ou algo do tipo, deixa para lá. E depois, melhorando a configuração do render, utilizando o denoiser, tal, aí a gente consegue resolver esses detalhes. Mas ok, ó, já seria um acabamento legal aí, né? Reflexo controladinho e tal. Bacana. Vou baixar aqui de novo para 8 e eu vou mostrar aqui para vocês só, né, como trocando essa textura, se já funciona, né? Acho que eu tenho, deixa eu ver. Por exemplo, esse, que é meio comum de ser usado também. Vou manter o mesmo esquema da configuração, só troquei mesmo a textura, só pra gente ver. Aí no caso aqui seria um granito, né? Como ele não tem aquelas manchas todas igual ao do mármore, provavelmente a gente visualize um pouco melhor o reflexo, né? Vai aparecer um pouco mais de reflexo pra gente aqui. Mas não acho que tá nada absurdo. Aí eu já acho que o Dirt agora tá muito forte, ó. Né? Marcou muito aqui. Então, uma questão da gente ver, talvez o raio, não, aí vai ficar esquisito, diminuir um pouco mais ainda, para não ficar tão marcado, né? Deixa eu ver, se diminuindo muito, talvez ele marque mais aqui. Deixa eu ver. Ou a gente espalha, se a gente espalha muito, aí ele acaba... melhorou já. Espalha muito, ele vai escurecendo demais o material, né? Mais ou menos isso. Acho que nesse caso dá para embaçar um pouco mais aqui o... Então observa que o que eu utilizei para uma textura já não está ficando tão bom para outra, né? É por isso que o importante é vocês saberem realmente o que cada parâmetro faz, porque senão vocês não conseguem, vocês vão ter o mesmo acabamento em todas as texturas, e às vezes para uma fica bom, para outra não. Tirando, colocando um pouco mais de gloss, você já vai para essa textura melhorando o acabamento dela. Então, o mármore geralmente brilha mais, né? Mais
é mais espelhado mesmo, né? Aqui é granito, então a gente pode quebrar um pouquinho mais isso daí, até por causa das manchinhas dele, né? Mas é mais ou menos por aqui. Então tudo que vocês forem utilizar para mármore, para granito, ou objetos parecidos, tá? Lembra sempre dos materiais parecidos, né? Marmoglass, coisas desse tipo, né? Mármore, granito, marmoglass, silestone, esses tipos de materiais que mais ou menos no visual tem a mesma cara, essa é a maneira que vocês vão resolver eles, tá? Eu não quero ver ninguém perguntando em grupo, como que faz o material de não sei que, tá? Vocês já têm conhecimento para fazer, né? Principalmente depois que passar essas aulas mais práticas, tal, e de visualizar como que é. Então é tudo uma questão dos testes certinho, mas tudo que for parecido com esse tipo de material vocês resolvem assim. Ok, vou voltar isso daqui para branco agora, só para não atrasar tempo de render aqui, e a gente vai trabalhar o painel de madeira. Então vou mudar minha região aqui para ele, que seria essa parte aqui. Painel de madeira geralmente é só a madeira mesmo e o reflexo, né? Não tem e o glossiness, né? Dificilmente a gente vai usar dirt, porque ele vai, nesses casos assim desse tipo de painel, vai marcar muito, né? Mas em todo caso, vamos lá. Vou aplicar aqui no nosso painel um novo slot, e aí a gente vai trabalhar isso daí. Então, o primeiro passo eu vou colocar a textura. Então, vou pegar o bitmap, vou pegar essa madeira aqui. Vou deixar ela aparente. O mapeamento dela já estava feito aqui, em todo caso. É só jogar o VW-Map, eu coloquei os veios da madeira na horizontal. Vamos ver como ele está. Painel de madeira também a gente tem que analisar bem o real como ele é, né? Geralmente eu vou esconder essa televisão aqui para ele ficar inteiro. Geralmente o reflexo, né, desses painéis ele é bem borrado, a gente não vê muito assim a definição das coisas não, ele borra mesmo e não tem muito reflexo, né? Então vamos começar a trabalhar. Eu vou trabalhar com o Fresnel ligado, vamos ver. Sempre que eu faço assim, deixo do jeito que está, desço a minha barra no máximo e dou um render para ver qual é a informação que ele tem de reflexo. Cada material, o posicionamento dele com relação à câmera vai me trazer um tipo de reflexo. Então eu preciso primeiro entender como está funcionando ele. Pela posição que ele está na câmera, ele não vai dar um reflexo muito forte, no caso, né? Se eu só baixar o glossiness aqui, por exemplo, para 0,85, eu vou forçar um pouco mais do que a gente usou no granito. Por muitas vezes só isso já basta, né? Não tem necessidade de criar canais de reflexo, criar canais de glossiness. Observa que meio que sumiu, né? Vamos ver essa parte aqui. Tá, meio que sumiu. Eu vou manter, vou deixar ainda no 0,85 e vou fazer só um teste, tirando o Fresnel e ligando o reflexo normal. Pode existir regra de que tudo tem Fresnel, de não sei o que, né? Mas eu sempre gosto de testar nas duas opções para ver qual que me dá a qualidade que eu quero. Aqui agora, no caso, já ficou, né, na configuração que eu coloquei, ficou forte. Ficou meio... Talvez o glossiness esteja meio forte mesmo. Mas ele esbranquiçou demais, então eu vou continuar utilizando o Fresnel aqui, que ficou melhor. Vou colocar 1,9 e vou aumentar para 1,8. Vamos ver como fica.
Já melhorou um pouquinho, já consigo visualizar aqui. Eu vejo que tem um reflexo, mas ele não está extremamente forte. Então aqui já está bem próximo mesmo do que é um painel de madeira. O que a gente pode fazer é colocar um pouquinho de bump nele. Eu vou pegar a mesma textura, vou copiar para o bump como copy, mas a gente tem que lembrar que a gente não utiliza a mesma cor, né? Bump tem que ser preto e branco, é a maneira correta, né, da gente trabalhar. Ah, mas eu não tenho o canal bump dele. Tudo bem, a gente vai fazer ele aqui então. Vou abrir aqui o material, vou lá no bitmap e vou pegar o color correction. Vou manter esse material. Ok. O que eu vou fazer? Saturação, vou tirar tudo. Aí, no caso, a gente vai perder toda a saturação. Se eu venho no brightness aqui e diminuo, eu vou deixar o meu material mais escuro, né? A mesma coisa se eu aumentar o contraste também. Então eu vou fazer teste aqui. Não vou baixar muito, nem muito no contraste, né? Que é meio sensível isso aqui. Ok. Então ranquei a saturação, tal, beleza. O valor lá tá 30, né? Provavelmente seja muito. Não pode forçar muito, no caso aqui, o bump, né? Esse lance de bump, a gente tem que tomar um certo cuidado porque engana, né? Conforme a gente está fazendo imagem com qualidade baixa, parece que não está acontecendo nada. Aí a gente pega e aumenta, né, o nosso bump e tal, ele já começa a ficar diferente. Então, se eu pôr 500 aqui, né? Então observa, né, a diferença aqui. Às vezes parece que está muito forte, mas ele não está. Então tem que tomar cuidado. Geralmente o bump é suave, tá? Não pode ser aquela coisa muito forçada, senão acaba ficando estranho. Aí eu posso pegar esse canal do bump, que agora está certo, e jogar ele no reflexo para a gente ver. Então, ó, vou jogar aqui no reflect como copy. E agora ele vai trazer o reflexo de acordo com esse mapa. Eu sempre prefiro, vamos dizer assim, criar o canal no Photoshop, tá? Que me dá mais controle e tal para fazer as coisas. Mas em todo caso, vamos analisar aqui como fica, só com Color Correction mesmo. Agora ele vai ter o reflexo de acordo com a textura. Então as partes brancas da textura eu vou ter mais reflexo, as partes mais escuras eu vou ter menos. Observa que saiu aquele reflexo total que estava aqui, né? E aí eu posso agora, só para teste, aumentar, né, o nosso... Vou deixar sem mapa no Glossiness mesmo. Aumentar aqui para a gente poder ver. E aumentando, né, os valores ali para ver onde está ficando o reflexo. Os valores do Fresnel, né? Ele tá meio que... Como não tem muita variação de cor nele, ele tá meio que geral. Eu vou diminuir um pouco o glossiness aqui. Eu vou exagerar aqui só pra gente tentar visualizar melhor de onde tá indo, né, isso daí. Se porventura aqui não der muita diferença, é porque a gente tá mais ou menos nos mesmos tons, né? Que é o que me parece, né? Que essa textura deu meio que tons parecidos. A gente observa esses brilhos aqui e tal. Ou seja, não seria um mapa... O mapa, no caso, não ficou legal, né? Para trabalhar o reflexo. Por isso que está dando essa diferença aqui. Se eu pegar, por exemplo, um mapa
para trabalhar o reflexo aqui um pouquinho melhor, um bitmap que tenha já o preto e o branco, né? Esse aqui, por exemplo. Só ver o mapeamento dele. O mapeamento dele está ao contrário do negócio, mas vamos ver como fica. Ao contrário do painel, né? Mas só para vocês verem a diferença, né? Onde está branco lá a gente vai ter reflexo e onde está preto a gente não vai ter. Teria que trabalhar melhor esse material da madeira aí que a gente utilizou para poder ter uma qualidade melhor. Tá tudo riscado assim por causa do bump, tá? Esses riscos que a gente está vendo aqui na parte onde tem reflexo é por causa do bump. Exemplo, ó, só vou tirar o bump para a gente ver. Vou só desligar o bump. Okay, dessa maneira a gente coloca qualquer textura como reflexo, né? Para ter reflexo na cena. Com essa daqui a gente conseguiria trazer um reflexo bacana até. Claro que virando o sentido dela e tal, né? Mas observa que a gente vai tendo uma mistura, né? De reflexo e tal. Eu vou só virar isso daqui. Como que a gente vai fazer? Lembra, ó, eu estou trabalhando com duas texturas diferentes, né? Então, o meu VW Map aqui, deixa eu tirar esse aqui. Eu estava com dois VW Map, né? Então, eu vou usar o canal 1 agora, ó, ele bate certinho. Acho que já... Deixa eu ver... Acho que tá bom assim. Aí eu vou só diminuir um pouco esse reflexo, né? Que tá bem forte. Tô com 14 aqui. Vou baixar. Aqui seria mais teste, tá? Eu tô colocando uma textura aqui qualquer. Mas no final ali eu trabalharia... Aí ela já ficou... Não vai ficar bom, né? Como um painel. No painel mesmo, ou se a gente for utilizar a textura, né? Ou a gente utiliza a mesma. Utiliza a mesma textura lá com... virou agora. A mesma textura e trabalha ela legal, tomando cuidado tal, para não ficar muito forçado, não, o reflexo. Mas mais ou menos é isso. Vou tirar agora esse mapa daqui. Vou arrumar de novo aqui o mapeamento dela. Só rotacionar aqui. Deixa eu ver o canal dela, tá 1. Deixa eu aplicar de novo, mais fácil. O tamanho tá bom. Mais ou menos isso. Eu vou só fazer uma mescla de texturas aqui, né? Nada muito complicado. Só mesclar duas texturas para vocês verem que às vezes vocês querem fazer uma mescla de duas madeiras, ou vai trabalhar, por exemplo, com uma madeira descascada e a outra normal, né? Seria uma maneira aí da gente poder trabalhar isso daí. Cancelar aqui, tá beleza? Para a gente trabalhar com essa mescla de texturas, a gente vai fazer o seguinte. No V-Ray MTL, eu vou clicar e vou transformar esse V-Ray MTL para um Blend MTL. Para eu ter duas, né? Vou manter esse mapa
E vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse mapa para cá e só vou trocar a textura. Então eu posso dar um copy aqui, por exemplo, e dar um paste aqui. E vou trocar a textura dessa madeira. Vamos supor... Vou pegar essa escura aqui. Deixa eu ver só o mapeamento dela. Tá. Aí o que que acontece? Tem uma aqui, né? A clara aqui, a escura aqui. E a gente controla pelo Blend Amount. Se a gente der o render, o que que vai acontecer? Ele vai ter misturado essas duas texturas, né? E aí eu vou controlando do preto para o branco qual das duas eu quero que apareça mais. Vamos só visualizar aqui como fica. No caso ele não está nem tão escuro quanto a do coat, nem tão clara quanto a do base. Mas o que a gente vai fazer é dar uma misturada para ficar aquela coisa mais rústica mesmo. Então para isso a gente vai utilizar um mapa de distribuição. Um bitmap. E aí eu vou pegar, por exemplo, ó, esse daqui mesmo. Deixa eu ver como tá só aqui. Eu vou jogar um UVW Map só para ele. Então vou jogar um Channel 2. Vou jogar o UVW Map no canal 2. Como box. Ok. Vou deixar como tá. Então agora a gente vai ver que a gente vai ter as duas texturas separadas, né? Cada uma nesse canal. O que tiver no preto vai ser a minha textura do coat. E o que tiver no branco vai ser a textura do base material. Aí dessa maneira a gente consegue misturar as texturas, né? E aí abre para várias coisas, né? Dá para criar várias coisas em cima disso. É tudo uma questão de fazer nos testes depois, que dá para fazer várias texturas diferentes de madeira, né? Aqui a distribuição está bem borrada, né? Mas qualquer uma que a gente colocar, né, aqui no Blend Amount, e aí nesse Blend Amount a gente pode diminuir, né, nessa parte aqui. Sempre lembrem só de utilizar a textura branca e preta, né? Se eu colocar essa daqui, que já é mais tudo juntinho, né? As texturas, vamos ver. Já vai dar um outro acabamento, né? Vai ficar mais manchado, né, a distribuição. E eu não tenho o preto e o branco tão definido, né? Tá mais cinza claro para cinza escuro, né? Então vai me dar mais da textura do base material e não a do coat material. E assim por diante, né? Qualquer uma que eu pegar, por exemplo, se eu pegar... Deixa eu ver. Não tem... Essa é a que ilustra melhor, né? Mas vamos supor essa daqui. Ele vai fazer esse formato com as duas texturas. Então aí dá para criar vários tipos de madeira, dá para criar, né, de mesclas, né, vamos dizer, de madeira. É tudo questão de ter esse material bem da distribuição, né? Tendo esse material da distribuição bem definido, vocês conseguem fazer qualquer coisa. Ok. Então isso daí seria painéis de madeira, tampos de madeira. Vocês podem utilizar a mesma técnica. Basicamente é trabalhar, né, na parte de madeira eu não trabalho dirt, né? Vocês podem trabalhar o blend, se for o caso, para fazer alguma mescla de madeira. Ou simplesmente trabalha a madeira normal, trabalha o canal de reflexo dela de uma maneira bacana. E é isso aí. E aí vocês conseguem fazer tranquilamente esses painéis. Ok. Eu vou voltar agora então à nossa parte da televisão. Vou falar um pouquinho sobre essa parte da... Vou dar One Group mesmo. Vou pegar a tela.
vou pensar em duas maneiras, tá? Vou pensar de dia e vou pensar de noite, né? Como que a gente vai fazer de dia e de noite? A gente tem maneiras de fazer essa TV. Durante o dia, a TV não vai brilhar, né? Levar luz no ambiente. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a tela com a imagem e geralmente a gente tem um reflexo, né? Mais forte dessa imagem. À noite a gente já não tem esse reflexo, com luz mais apagada, eu digo, né? Então, para de dia é muito simples. A gente vai trabalhar o diffuse, vai colocar o bitmap. Tem uma imagem aqui? Tem. Vou deixar ela visível aqui, vou aplicar. Eu vou trabalhar o render. Manter essa região mesmo. Tá aqui a tela da TV. E aí a gente trabalha um reflexo nela. Pode ser, vamos ver com o Fresnel primeiro. Vou pegar só essa parte. Geralmente tem um glossiness, mas é bem de leve, tá? Mas é o esquema que eu costumo fazer com televisão durante o dia. Depois no Photoshop, né, na pós, aí eu dou uma clareada na imagem se for preciso, né? Mas eu jogo um glossiness, tem que ser bem de leve. Vou tentar 0,97 fazer um teste. O reflexo não é tão liso, né? Se vocês observarem o reflexo que a TV dá, ele meio que borra, mas é pouco, não é muita coisa. Tá, o que eu estou trabalhando é só a tela, tá? Mais ou menos isso. Né? Depois a gente pode trabalhar o diffuse, por exemplo, no output. Posso aumentar o meu amount aqui do output, por exemplo, para 2, né? Para ir clareando um pouco mais, para 3. Tomando cuidado para não forçar muito. Eu prefiro fazer isso no Photoshop, mas dependendo das cores que você tem na sua imagem, né? Funciona bem aqui também. Tomando cuidado para ele não saturar demais, né? Isso daí é a única coisa que tem que tomar cuidado para não ter uma saturação excessiva. Mas a gente pode trabalhar o color map também. Tipo, um pouquinho das partes escuras aqui, muito. Clarei um pouquinho aqui. Vai mexendo na textura, né? Essa parte de mexer na textura eu sempre prefiro o Photoshop. Ou antes, né? Já dou uma arrumada nele antes. Ou depois na pós. Mas só para mostrar para vocês que tem, né, a opção de mexer nisso daí. Que aí ele já vai ficando um pouquinho mais claro, né, no caso. Deixa eu dar um render geral só para tirar esse granito daí. Então, durante o dia, o que vocês têm que se preocupar com a TV é isso. É ela ter esse reflexo, né? E ela tá numa tonalidade legal, né? Para visualizar. A gente tem uma outra maneira que a gente vai ver agora, que dá para utilizar de dia também. Só que aí o ideal é a gente ter duas telas, uma para dar o reflexo e outra para dar o efeito. Seria utilizar o Very Light MTL, que aí ele vai trazer a luz, né? Só que a gente não consegue colocar o reflexo nele. Ok, isso aqui. A gente não vai conseguir colocar o reflexo nele, né? Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, Very MTL, Very Light MTL, e eu coloco aqui, né, no Color, a minha textura, no Bitmap, e ok, eu já sei que o mapeamento está certo, eu vou dar o render aqui.
Eu acho que eu não apliquei. A gente vai conseguir dar aquela clareada na imagem, vai conseguir às vezes jogar luz na cena, só que a gente perde o reflexo, né? Então é legal ele pra gente trabalhar à noite, vamos dizer, né? Porque tipo, se eu ponho 3 aqui, ó, observa, né? Que ele já dá uma boa clareada e uma clareada certa, né? Da maneira correta. Né? Observa que já melhora bem, só que ele fica bem legal para trabalhar à noite, mas aí você, né, começa a pensar, mas como é que eu vou fazer com ele de dia? Bom, a gente vai lá, faz uma gambiarra, né? A gente copia uma tela dessa para frente, quase encostando. Aqui eu vou fazer meio porcamente mesmo, tá? E aí eu jogo um material preto, coloco o meu reflexo aqui, mas coloco também a minha transparência. Affect Shadows. Como se fosse o vidro. Né? Não vou mexer em glossiness ainda, nem nada, só para ver como ficou. E aí a gente vai lá. Aqui pode até dar uma diferencinha de um para o outro, mas o certo é que ele fique bem coladinho, tá? Tipo 1 milímetro no máximo de distância uma tela da outra. Aí a gente consegue colocar certinho a imagem da TV, né, com o Very Light MTL e com o reflexo. Seria uma maneira legal de fazer isso daí. E depois a gente pode trabalhar essa tela na noturna. Né? Não vai ser tão noturna, mas eu vou tentar diminuir ao máximo aqui a iluminação geral da cena para trazer a luz da televisão, né? Vou voltar aqui. Eu vou desligar a nossa ação. Vamos no Enable. Essa minha luz está com 1, eu vou deixar ela com 1 mesmo, vamos ver. Essa daqui está com 4, eu vou deixar com 1. Nossa câmera. Deixa eu ver como tá desse jeito, que eu não faço a mínima ideia. Vou tentar escurecer bem aqui dentro para deixar só a tela para iluminar. Aí a gente pode utilizar alguns recursos, né? Porque a tela, vamos ver o quanto a gente consegue trazer de luz da tela, mas ela vai acabar forçando, né? A imagem, né? Vai acabar ficando muito forte. Aí acaba ficando estranho. Vou até tirar essa luz de trás aqui mesmo. Ok. É que a luz ainda está forte. Eu vou desligar isso daqui. Vamos ver se melhora. Isso. Agora vai. Então a gente está com a cena mais de noitinha e tal. E aí a gente tem a nossa tela de TV ali, mandando a luz pro lugar. Por enquanto não está mandando nada, né? A gente está só com a tela mesmo. Eu vou fazer uma região nessa parte aqui só agora para a gente poder controlar isso daí. Tipo aqui assim. Então vamos lá. Dentro do material, eu tô achando até meio forte aqui pela luz que tá, mas vou deixar como tá. Eu vou colocar aqui primeiro o Direct Illumination, vou ligar. Vamos ver se muda alguma coisa. Seria o caso dela jogar um pouco de iluminação na cena, né? Só que aqui eu acho que vai ser meio difícil ela jogar essa iluminação. Não é assim que eu costumo fazer, né? Mas, de qualquer maneira, conforme a gente viu lá nos testes, ela acaba jogando um pouco de luz, sim. Então, beleza. Vou diminuir aqui para 2, para tirar um pouco. Como que eu crio essa iluminação? Eu faço assim, né? Eu acho que é uma maneira que funciona bem. Eu jogo uma Very Light, tamanho da TV.
né, aqui da nossa tela, mais ou menos. Rotaciono ela para o ambiente. Bota ela ali pertinho. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, 4, não sei. Uma temperatura mais ou menos das cores que eu estou utilizando. Como é meio azul, né, o negócio, então vou deixar aqui com 8500. Antes disso, cancela. Vou deixar invisível a luz, né? Então vocês peguem mais ou menos a cor predominante na imagem que vocês estiverem utilizando na tela. A cor mais clara, né, da tela. Ou vai ser o azul, ou vai pro laranja, ou sei lá. Vai pro vermelho, né? Mas aí, cores muito quentes, tenta dar uma suavizada para não ficar muito forte. E aí é tranquilo. Né? E aí a gente vai... Tava fechado aqui, então... Pera aí. Olha só. Aí a gente começa a jogar luz no ambiente. Aí começa a já aparecer realmente, eu vou fazer o render geral, né? Mas já começa a aparecer, talvez eu possa até diminuir um pouquinho isso aqui para 1,5, para não ficar tão forte. Ok. E aí já vai tendo uma cara, né, que realmente é a televisão que está jogando a luz, né? Depois a gente joga um glare nela, alguma coisa, se for o caso, né? Algum efeito na pós, para dar mais a impressão, né? Só um brush só em cima dela para dar um brilho. E aí acabou. Aí já dá bem a impressão mesmo. O importante é essa luz, né, direcionada dela para a cena. Aí vocês podem trabalhar tranquilo aí que vai realmente parecer, né, que a gente está só com a luz da televisão mesmo para a tela. Ok. Bom, essa já foi uma aula um pouquinho mais comprida, apesar da gente não ter falado de muitos materiais, mas já deu para ter uma boa ideia aí do que, né, de como a gente pode trabalhar o lance de mármore, de granito, de vidro, madeira, né, imagem da televisão e assim por diante. Qualquer material que for parecido com esses, né, que a gente viu, a gente vai trabalhar da mesma maneira. É só uma questão de ajuste de textura, dar uma ajustadinha lá no reflexo. Se for usar algum mapa de reflexo ou no Dirt, né, mexendo isso daí. Mas basicamente são feitos assim dessa maneira que eu passei. Então vamos dar uma estudada nesses daí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, conforme forem criando, vai me perguntando. Lembrando sempre de ficar de olho nas referências, né, para ver certinho como que trabalha esses materiais. Tá joia? Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau!